Valquíria Ribeiro, 42 anos. Uma mulher negra periférica que, graças a Deus, conseguiu realizar todos os seus sonhos. Pelo menos aqueles que até hoje, aqui o dia dessa gravação, eu me pus a sonhar. Eu realmente acho que aquele cara, quando ele disse para uma nação, eu tenho um sonho, ele não estava falando só para os negros, para os excluídos. Ele estava falando para você que está aí do outro lado e que precisa sonhar para poder realizar. O Walt Disney também disse isso. E é por isso que eu estou aqui despida e feliz de poder contar um pouco da minha história e um pouco das realizações dos sonhos que eu tive. Um beijo no coração. Oi, pessoal. Bem-vindos mais uma vez ao nosso Slow Talk, o Quem Somos Nós. Se você tiver curiosidade sobre todas as conversas que nós já fizemos, vai no quemsomosnós.com.br, escolha a plataforma que você preferir nos acompanhar, pelo YouTube, pelo SoundCloud, pelo Spotify ou seja lá o que for. Hoje nós vamos ter uma conversa especial sobre uma das maiores festas brasileiras, talvez a maior, o Carnaval. Aqui com a gente, a atriz, passista e rainha do Carnaval, mais de uma vez, Valquíria Ribeiro. Quem é você? Valquíria Ribeiro Silva, para os Silvas lá de casa. Porque profissionalmente eu sou só Valquíria Ribeiro. Não quis ser mais uma Silva profissionalmente. Acho que o Ribeiro seria mais forte. Tá, mas me conta um pouco. E daí? Nascida em São Paulo, hoje 42 anos e meio. Cara, é muito difícil. É muito A recente idade pra mim. ou nascer em São Paulo? A idade, claro. É muito próximo pra mim, meus 20 e poucos anos, sabe? 2000, parece que tá logo ali. Mas aí olho umas coisas assim, quando tá eu, o banheiro e eu e o banheiro, e o espelho, eu falo assim, passou, né? É ruim? Eu acho que é diferente. A minha expectativa era pior, quando eu tinha 20, de me imaginar aos 40. Né? Mas hoje eu tô bem feliz, não me troco por 3 de 20. Ótimo. Então vamos Então, continuar. tá ok. 42 anos e meio. Em São Paulo, 2 irmãos por parte de pai, mais velhos, e 2 irmãos gêmeos, uma menina e um menino, um casal, mais novos. Eu tô literalmente no meio dessa bagunça. Eu sou a mais nova de um casamento que não deu certo, e eu sou a mais velha de um casamento que também não deu certo. Meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 25 anos. Eu acho que eu surtei mais quando meu pai se separou da minha mãe do que quando eu fiz 40 anos. Definitivamente. Porque eu acho que toda aquela coisa da sociedade de ser separada, a minha mãe não teve problema de ser separada, mas eu tive problema de ser filha de pais separados. Por quê? Sabe que eu não sei por quê? Eu sei que foi assim. Eu tinha... Você tinha mas a sua mãe não... preconceito? Eu não sei se tinha preconceito, mas eu acho que eu fui criada nessa coisa, tipo, separada. Mãe solteira. Entende? E aí, quando isso aconteceu em casa, eu tive essa condição. Sua mãe faz tempo que não vem. Minha mãe tá trabalhando muito. E seu pai... Meu pai tá trabalhando muito mesmo. Tipo, ele quase não tá dando Não tempo aparece. de falar com a gente. Tipo, ele chega em casa, a gente tá dormindo. Aquelas coisas que a gente cria. Tinha vergonha. Mas eu acho que como eu disse, a geração de hoje, sei lá, esses meninos de 5, 7, 12 anos, eles não têm problema com nada. Né? Se a mãe é mãe solteira, se é separada, é outro lugar. É o certo. É o certo. Com certeza é o certo. E aonde em São Paulo que você morou? Me conta um pouquinho a história da tua família. Bom, a gente é da Zona Sul, né? Eu nasci em Itapeceri. Na verdade, eu nasci, por isso que eu sou São Paulina. Nasci de São Paulo, no Hospital Paulistano. Tinha que ser São Paulina.
E aí nasci no Hospital Paulistano, morando em Itapecerica. E depois, parte até os 26 anos, Zona Sul. E aí região de Interlagos, que a gente fala até hoje, né? Alguém fala pra mim, você mora onde? Eu falei, Interlagos. Interlagos aonde? Que Interlagos... Qual Interlagos? É só o CEP, né? Porque depois de Interlagos vem Grajaú, Jardim São Bernardo, Cocaia, Vila São José, Parelheiros. Então, falar que mora em Interlagos é só para a pessoa mesmo se localizar. E a gente sabe disso, porque gerações passaram e eles continuam falando que moram em Interlagos. Falei, gente, se Interlagos coubesse todo mundo, olha, mas é engraçado. E aí, meu pai veio de Goiás, vocês vão ouvir os meus R's, porque vocês já viram um goiano falando, interior de Goiás? O seu pai fazia o quê? Meu pai sempre trabalhou na construção civil. E a sua mãe em casa? Não, minha mãe nunca tive esse lugar, não. Minha mãe sempre foi enfermeira, 2 hospitais, plantão de final de semana quando não estava no hospital em particular. Meu pai sempre construção civil, gesseiro. Tá. Ele vem de Goiás, né, roça, meu pai sempre trabalhou na roça. Minha avó era escrava ainda, então a gente está falando de um interior de roça onde não tinha-se quase nada dessa civilização. Minha avó analfabeta, meu avô analfabeto. E minha avó era do tipo daquela assim, eu não sei, mas vocês vão saber fazer. E as histórias que conto, meu pai tinha muita dificuldade de falar da minha avó, né? E eu descobri que eu era a cara dela no leito de morte do meu pai. Né? O meu amadurecimento fui me parecendo muito com a minha avó, apesar dela ser muito mais retinta do que eu. Mas ela era muito dura na queda. Então, ela chegava ao ponto de roubar as talheres do casarão para levar para casa e fazer meu pai e os irmãos, eles eram em 5, comerem de garfo e faca. Então, nós, com 5 anos, em casa todo mundo comia com garfo e faca, por conta disso. Então, tudo que ela aprendia lá, mesa posta, tipo, não tinha um copo. Minhas tias diziam isso, tinha um copo e um caneco para fazer o outro copo, porque não tinha o par, né? Então, mas ela montava a mesa do mesmo jeito que ela via para reproduzir isso pro meu pai. E não foi diferente. Em casa, tudo foi assim. Vocês vão comer de garfo e faca, e se tinha doce, ele montava também o talher do doce. E foi assim que os Ribeiro Silva foram criados. Como que você foi... Como que o samba e a dança entraram em você, assim? Como é que isso... Então, apesar Foi da rigidez cedo? do meu pai, ele era muito rígido. Meu pai veio para São Paulo para dar certo. Então, a construção civil, no primeiro momento, não era objetivo de vida, mas foi onde ele viu que daria certo. Então, meu pai, com 40 e poucos anos, ele tinha a maior empresa de gesso, que é a Gesso Silva, que era em Interlagos, ali na região do Socorro. Tinha um galpão de quase mais de 10 mil metros quadrados, com 80 funcionários. Esse era meu pai. Porque dentro de uma obra, ele como pedreiro, alguém falou assim, mas é impossível achar um gesseiro nessa cidade. Essa frase levou meu pai para casa e ele começou a ir atrás das obras e procurar gesseiro. E aí depois ele voltou nessas obras com um cartão dizendo que ele tinha os gesseiros. Tá certo. Esse era o seu dedinho. Legal. E aí quando eu nasci numa situação muito confortável, em 77, dentro dessa logística, tipo, a gente tinha carro, a gente tinha linha telefônica, é curioso falar, né, linha telefônica. Mas naquela época era investimento, né? Era muito investimento difícil, e era bem, né, você ter era uma caro. linha telefônica. Declarava no imposto de renda. Nós tínhamos uma linha telefônica em casa e uma na empresa. Morava ali na região de Veleiros, que era muito próximo do Socorro. E depois, 4 anos depois, o meu pai quebrou. Literalmente. Tipo, ele abriu falência
Então, em casa diz assim, né? Meus irmãos dizem pra mim, você nasceu rica, a gente não nasceu pobre. E toda essa condição de sair de escola particular e ir para escola pública, Foi ter difícil? carro, ter linha telefônica. Foi difícil para você? Você tinha quantos anos? Eu tinha 7, 8, quando meu pai quebrou, sim, definitivamente, de falar assim, tipo, olha, a gente vai mudar de colégio, a gente vai mudar de casa, mudar de tudo, entendeu? Então, pra mim, eu acho que meus irmãos não sentiram muito isso, mas eu senti esse sobe e desce. Porque eram os olhares também, né? A gente, enfim, mudou tudo. Mudou casa, mudou condição, mudou a forma de comer, a forma de se vestir, a forma de falar, né? Porque você sai mesmo, eu acho que eu comecei a descobrir que eu era negra com 7 anos de idade, sabe? Porque quando você tem grana num país capitalista, você tem grana e pronto. Quando você não tem, é o que você é. E aos 7 anos eu comecei a descobrir que eu era preta. Porque mesmo sendo a única na classe do balé, que foi aí que entrou a dança, meu pai me pôs no balé com 2 anos de idade, e eu fui até os 16 anos no Teatro Municipal. Eu fiz balé no Teatro Municipal até os 16 anos de idade. Clássico. Clássico com uma professora muito, muito rígida. Rigidez pra mim era tipo, oi. Porque o balé era rígido, de uma professora alemã, um pai rígido, que tipo, meu pai não tinha conversa, né? Certo ou errado, cala a boca que eu tô falando. E a gente ficava, mas caraca, ele tá errado. Mas a gente tinha poder de argumentação. Então, para mim era certo o que as pessoas mandassem, né? Isso desde o professor da escola, da professora de balé e do meu pai. Então não tinha essa contestação que esse jovem de hoje tem, né? A gente tinha... Você tinha revolta, não? Não. Nada? Não. Eu acho que depois, eu posso dizer, talvez nos últimos 10 anos, talvez eu tenha entendimento onde eu começo a usar também dessa rigidez para frente, achando que isso é normal, e eu entendo mais de que não é normal. Essa era a educação que eu tinha na minha casa. Essas foram as coisas que nós aprendemos em casa. Que a forma de amar não precisava ter... Esse afeto não estava no toque do abraço ou do pegar no colo, mas do cuidado. Senta direito, para de falar assim, lá fora é diferente. Entende? Claro. Mas era amor. Ele estava querendo te preparar para um mundo mais difícil do que dentro de casa. Mas não tinha esse lugar de tipo... E isso eu aprendi mesmo há 10 anos atrás. Que eu não sabia abraçar. Entende? Claro. Que eu não sabia beijar, saber o valor talvez do que era beijar a testa. Do carinho, do... Do afeto. Tipo, é muito fresco pra mim. Muito... Não me toca. Entendi. Não era bom isso ser seu namorado. Do meu pai. Não devia ser bom namorar com você. Não, eu sempre fui muito arisca. Muito arisca, essa é a palavra. Muito arisca. E com amigos e com tipo, ai, tá, gente, vamos. Sabe, quando vinha ou um casal tendo afeto, ou um pai e mãe, até as brincadeiras, assim. Isso, roda de amigos, com os meus próprios irmãos, tipo, quer ver só? Ai, ela vai beijar a testa dele, ai, filho, põe um casaco. E eu ficava reproduzindo isso. Sei. Sabe? Porque ia na casa dos amigos e tirava sarro com isso. Sarro. Vamos! Não vamos não, pera, ela vai fazer isso de novo. Ela vai beijar a testa dele. E aí eles ficavam olhando. Ela beijou a testa, ela pôs o casaco. Tchau, filho, olha, cuidado. Você achava ridículo? Eu achava patético. Tipo, ai, que chato. Mas isso me fez descobrir que eu não tive isso. Entende? Porque em casa... Os meus tios diziam pro meu pai, Dedinho, você tá maluco?
Valquíria tem 6 anos de idade, você mandou ela pro banco. Então, por exemplo, a gente já morava em São José, que é um bairro, depois Veleiro, Cidade Dutra, e aí vem Vila São José. Sei lá, 10 quilômetros, talvez, 9, porque o banco só tinha na Cidade Dutra, era o único banco que tinha, que a gente lá usava muito depois da ponte. Então, até a ponte do Avon, né, a gente só tinha a Cidade Dutra, porque senão tudo era no Largo 13. Né? E na minha infância toda, tudo foi no Largo 13. Cinema era no Largo 13, ir ao banco no Largo 13, shopping era no Largo 13. Então, a gente tinha que atravessar a ponte. E aí, quando vem depois, claro, muito depois, Shopping Interlagos. Gente, Shopping Interlagos era, sabe aquela coisa assim, mas vocês se arrumam para ir no McDonald's? Não, gente, a gente se arruma para ir no Shopping Interlagos, para passar a ponte. Era surreal, entende? Olhando hoje. E eu tenho amigos que não atravessaram a ponte. Por exemplo, estudaram todo o ginásio, muito velha falando do ginásio, né? O ginásio, estudou na faculdade. Ensino fundamental. Ensino fundamental. Fez o ginásio, fez a faculdade OSEC e trabalhou ali mesmo. Tudo então, quer em dizer, Santo Amaro ali. na ponte do Avon, entende? É muito além do que Santo Amaro. A pessoa não passou a ponte. E é muito curioso que uma dessas amigas de escola, porque a gente tem um grupo de escola ainda, não consegui ir num churrasco. Porque sempre quando estava rolando um churrasco eu não estava aqui, mas tudo bem, o grupo tá lá. E aí a gente fala assim, cara, mas você quer falar o quê? Você não conseguiu passar a ponte do Avon? A gente usa até hoje, porque a pessoa fez tudo lá, a faculdade. Então, quer dizer, depois da ponte, criou-se uma cidade. E para mim ainda, por exemplo, então, 5 anos de idade, meu pai mandava eu ir na Cidade Dutra, eram 9 quilômetros, sei lá, 7 pontos de ônibus. E era desse jeito, ó, aqui tá a conta, aqui tá o dinheiro, e ele dava o dinheiro inteiro para testar a gente, porque se errasse o troco, meu filho, olha, a gente ia dormir com 2 quentes e um fervendo. E meus tios ficavam revoltados, porque imagina pôr uma filha dentro do ônibus para ir pagar uma conta. Esse era meu pai, entendeu? Mas era amor, era o jeito dele de ensinar pra gente. Foi bom para você hoje? Você olha e fala, que bom que foi assim, é isso? Ah, eu tenho certeza. Eu sou a mulher que eu sou e meus irmãos são os irmãos que eles são, as pessoas que eles são por conta disso. Acho que meu irmão tem um pouco mais de revolta, mas aí ele teria que estar aqui para falar por ele. Claro. Porque senão ele me mata. Claro. Mas eu acho que é o único que tem mais resistência, assim, dessa força do meu pai. E talvez eu tenha levado isso a sério, né? Porque eu era mais velha, então, tipo, eu era o copia-cola. Vocês não viram o que o pai falou? Você vai ficar aí de castigo. E eu adorava fazer isso. E tinha o lado também de fazer meus irmãos de empregada. Então, assim, você pode, por favor, pegar aquilo pra mim? Aí meu irmão ficava revoltado, mas você tá aí do lado. Não discute comigo. Porque era do mesmo jeito que meu pai falava comigo, né? Não discute comigo. Eu não tô conversando com você, eu tô mandando. E, cara, eu adorava falar isso. Eu adorava. Falei, não discute comigo, vai pegar o que eu te mandei, porque eu não tô dialogando com você, eu estou mandando. E era ótimo até quando 12 anos, foi a primeira briga que eu tive com meu irmão. Que aí ele resolveu me peitar do tipo, eu não sou seu empregado. Eu falei, quem disse? Eu. E aí a gente se pegou, eu e meu irmão na sala, e minha irmã tentando separar a gente. Eu acho que aí começa a definir essa coisa também de quem manda, quem obedece, quem tem juízo. Mas foi bom para você, pro balé ou para dança, a disciplina é fundamental, não é isso? Fundamental, para mim estava tudo Sim, certo. Foi E muito como que você bacana. pulou do clássico pro samba? Não pulei, ele sempre esteve ali. Meu pai e minha mãe se conheceram no baile de carnaval. Apesar que hoje eu acho que meu pai mentia bastante nesse ponto, que ele falava que ele não gostava de carnaval, mas ele fazia todos os bailes de carnaval. Tem alguma coisa errada, né? Tinha alguma coisa errada. E, bom, ele era daquela época do pessoal da Chic Show, que fazia iluminação,
e se organizava para montar Mas os Chic bailes. Show não era carnaval, né? Era baile Mas aí é o mesmo pessoal, né? funk daquela época, não o funk de hoje. Exatamente, é o funk daquela época, É. o pessoal da Chic Show, do baile da cidade. Mas a gente está falando do mesmo lugar desde que a gente se fale do vai-vai, né? Porque a gente está falando de ter esse quilombo ali a menos de 500 metros do nosso polo financeiro, dentro da cidade de São Paulo, e você também ter essa resistência de fazer esses bailes nesse metro quadrado, né? Porque a Chic Show, o baile da cidade, a gente está falando da Avenida São João, do Ipiranga, dos bailes na Casa de Portugal, que eram chiquérrimos, e o próprio Plataforma, na Avenida Paulista, no Clube Holmes, né? Então, a gente está falando do mesmo lugar. Entende? Eu talvez não teria falando do mesmo lugar se eu fosse uma sambista da Casa Verde. Mas Por do quê? vai-vai, porque é do outro lado da ponte. Olha eu com a ponte de novo. Porque A vai é Bela Vista, não é isso? a vai-vai é Bela Vista. São pretos diferentes. Então, né? mas você vinha lá da Zona Sul Lá até da aqui. Zona Sul de Interlagos até o centro da cidade, para poder conhecer um pouco mais desse ensaiar movimento. essas coisas todas desde pequena, é isso? Você Então, desde os 2 desfilava? anos de idade, porque eu faço o balé aqui, Ah, é no Municipal, no né? Tá Municipal, certo. na parte de baixo, onde é o Boulevard, que hoje é fechado, e que já foi o bandejão ali também. Ali eram as aulas de balé, E de lá você ia para... pro vai-vai. Ah, É. Porque a minha mãe, quando veio de Lutécia também, a minha mãe é a caçula de 13, e ela vem de Lutécia com... A irmã mais velha não, a tia Nair, ela acho que era a terceira, né? A tia Nair era a cabeleireira da Pamplona. E meu pai morava na São João, Ipiranga. E no esses centro. bailes que eles frequentavam, que eles se conheceram. Né? Minha mãe já era enfermeira, porque minha mãe vira enfermeira por conta de um acidente que a minha avó tem. Ela é atropelada e minha mãe começa a fazer enfermagem para cuidar da minha avó. E aí ela... acho que eu não vou lembrar o nome do hospital que ela conheceu meu pai. Mas ela trabalhava nesse hospital... eu vou lembrar em algum momento. Tudo bem. Ela conhece meu pai num baile de carnaval, no Clube Holmes. Ela morando na casa da minha tia na Pamplona e meu pai na São João. Tá. Entende? E aí, Mas claro... e você? Você veio depois, tá certo? Não, eu vim muito... Você veio depois. muito Aí, depois. você ia desde 5 pequena, é anos isso? Você depois. falou? Desde pequena? Desde pequena. Meu pai me trazia lá de Tapicirica, porque Pros nesse ensaios, momento... pros ensaios da Vai-Vai. Não, para aula de balé primeiro. Ah, primeiro, então, É, depois... Depois, nos ensaios da Vai-Vai, minha mãe que leva. Porque quando eu chego no Vai-Vai, eu tenho Você tinha 6 anos. 6 anos? Foi a primeira vez que eu fui ver um desfile na Tiradentes, com 6 anos de idade. Mas já frequentava 24 de maio, porque naquela época o gueto negro de São Paulo, onde a gente fazia o cabelo, onde a gente fazia os dreads, onde fazia as trancinhas. Eu usava aquelas trancinhas que tinham umas bolinhas na ponta. Então eu vivia assim, ó, tac, 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 toda coloridinha. Era na 24 de maio. Então, ali era o quintal da minha casa, vamos dizer assim. Sim. Entendeu? Tipo, eu passava o dia inteiro aqui. Porque minha mãe era enfermeira, eu era pequena, meu pai já tinha essa fábrica lá no Socorro, então a minha mãe me trazia, eu ficava a tarde inteira no balé, ela no hospital e depois íamos embora. E depois, mais tarde, veio a escola de samba. Então tinha o balé, ela saía do hospital, a gente ia pro vai-vai. E daí como que você decidiu ser passista, depois virou rainha do carnaval, não sei o que, da bateria? Blá, blá, blá. Então, Porque tudo uma coisa é ainda... curtir o carnaval, a outra coisa é entrar desse jeito que você entrou. Mas, por exemplo, desde os 2 anos nós vínhamos fazer o cabelo na 24, então também era um processo. Então, um sábado era o sábado inteiro, porque arrumava o cabelo da minha mãe,
o da minha irmã e o meu, e na 24 de maio. Então lá já tinha essa rincha de vai-vai e camisa. Porque metade da 24 de maio ou era vai-vai ou era o pessoal do camisa verde. E aí eu só ouvia falar, a gente não ia. Então eu sempre... E eu nasço num ano também, que 77 eu acho que é o fim da várias coisas. Eu sempre peguei as coisas no fim, né? Então quando eu era pequena eu ouvia os desfiles da São João, porque na São João é que era carnaval de verdade, porque trouxeram a gente para Tiradentes. Eu falava assim, mas gente, a São João devia ser o máximo então, né? É assim como a gente fala hoje, né? Hoje eu peguei carnaval na Tiradentes, então eu falo para essas meninas, o AMB, o que é o AMB? A Embi jogaram a gente lá naquela caixinha. Você precisava ver o que era na Tiradentes quando o Vai-Vai ganhava o carnaval. E a gente saía da Tiradentes, entrava o buraco para poder voltar para Bela Vista, tocando, todo mundo fantasiado. Você vê como a gente repete, né? Claro. É muito doido. E aí nessas conversas, fazendo cabelo, que amor, fazer um cabelo afro são 12 horas, sentada naquela cadeira, né? A gente tá falando de 10, 12 horas fazendo uma trancinha. Então você ouve de tudo, você vê de tudo. A segunda vez que você volta já é tia, entendeu? Tia, você quer um bife com batata frita? Isso, tia. É tudo família, porque você fica ali o dia inteiro. Minha mãe ia num plantão para deixar eu fazendo o cabelo e voltava à noite para me pegar. E eu tava lá a tarde inteira fazendo cabelo. Entende? Então é o quintal de casa. E aí todo mundo falando, ouvi isso a minha infância inteira, o que era São João, o que era São João. E aí quando eu tenho 6 anos, que minha mãe fala, a gente vai para Tiradentes, então, para você ver o que é o carnaval. E aí passou camisa, eu lembro como se fosse hoje, passou camisa e eu gritava a todo mundo, Cidinha, Titinha, olha tia, o tio, todos eles. No camisa. E aí quando passa o Vai-Vai, e era impressionante, todos eles eram do camisa, que faziam cabelo. E aí quando passou o Vai-Vai, cara, sei lá, eu só chorava. E minha mãe falava, para de chorar, menina, tá chorando por quê? Eu falei, é o Vai-Vai. Eu falo até hoje, Vai-Vai, você não escolhe, você nasce. Em algum momento você descobre que você tá naquele negócio. E aí foi assim, 85, foi o primeiro desfile que eu vi, eu fiquei passada, tipo, eu chorei o desfile inteiro. E aí eu só pedia o ano inteiro que eu queria ir pro Vai-Vai, queria ir pro Vai-Vai. E em 86 a minha mãe me levou na quadra do Vai-Vai. E aí infernizei para poder sair, meu pai já tinha aquele distanciamento, a gente é preto diferente. Tipo, a gente não vai ser preto de escola de samba. Porque meu pai veio de Goiás, passou o pão que o diabo amassou e abriu a empresa dele. A minha mãe, desde os 21 anos de idade, enfermeira. Então, a gente era um preto diferente. Eu fazia balé no Teatro Municipal, entendeu? Dava 4 horas para chegar para poder fazer o raio dessa aula. Então, acho que eu decepcionei um pouco meu pai. Porque em 86, eu faço inferno na cabeça da minha mãe para ela poder me levar para os ensaios. E assim começou. Eu já dançava balé, eu era bonitinha, com as minhas trancinhas que batia bolinha, então imagina, ao mesmo tempo que batia o pé embaixo, batia as trancinhas em cima. Então eu era um doce. Todo mundo queria eu no Vai-Vai, né? Tipo, aquela menina da trancinha. E eu chegava lá e toda... E foi assim, 86 campeã. Só lembro isso, espero que a nova república mude a situação, trazendo... Quero ver o pulso firme Quero ver o pulso firme contra a destruição e o salário justo para toda a nação. Quero ver o pulso firme contra... Esse era o enredo. Então, enredo político, no final. Totalmente, né? Tava... 86. Vai-Vai tinha um pouco campeão. Dessa tradição de contestar, né, também. Eu acho que o Vai-Vai, ele começa agora ter mais esses enredos patrocinados, que é o que nós dissemos hoje, né? Mas eu acho que o Vai-Vai sempre contou a sua história. Essa resistência dentro
desse cenário socioeconômico, dessa Avenida Paulista, que hoje é cartão postal da cidade, mas foi uma avenida que ainda é, né, a avenida das contestações, das manifestações. Eu digo assim, eu não sofri bullying, eu era o bullying. Porque dentro dessa condição, eu sabia que meu povo era lindo. Primeira vez que eu vi um preto estudado, de terno e gravata, de salto, essa mulher com um casaco de pele, foi na Bela Vista. A primeira vez que eu vejo que um cara, ele fala que ele tem um carro bacana, foi na Bela Vista. A primeira vez que eu vejo uma mulher que poderia ter esse lugar de, como é que a gente fala? De menosprezo ou de menos da mulher solteira, era a mulher independente, foi na Bela Vista. Então, talvez nesse viés onde as pessoas lá, depois da ponte, não sabiam, eu já sabia que a gente tinha força, que a gente era diferente, que a gente podia tudo, sabe? Que a gente não podia, como mulher, deixar alguém falar mais alto com a gente, que o homem não podia, enfim, nos colocar nesse lugar de menos, porque as pretas e os pretos do Vai-Vai eram diferentes. Como que você vê hoje? Como você vê o carnaval hoje? Como você vê a Vai-Vai hoje? Mudou bastante, né? É curioso, porque assim, qual eu tô é a dentro, maneira que você vê? eu tenho um Vai-Vai hoje pra mim, dentro desses 90 anos, que eles todos estão vivos, né? Então eu não tenho, igual essa coisa, talvez eu tenha nascido num ano que eu peguei tudo findado, assim. Por exemplo, eu fiz show de mulata, eu comecei a fazer show dançando profissionalmente, a minha primeira viagem pro exterior eu tinha 16 anos. Eu sou emancipada e o Tobias da Vai-Vai é o meu tutor. É a primeira vez que fiquei 45 dias na Coreia. E depois disso foi uma viagem atrás da outra. Eu fui Sydney 2 vezes, Emirados Árabes, as pessoas não sabiam nem o que eram, porque a gente falava Emirates, e aí todo mundo fala, hã? Tipo, onde é no mapa? Eu falei, não sei, eu sei que a gente vai lá fazer um Réveillon. E hoje, hoje falam o prédio da vela, mas a gente falava que era o prédio do ferro. Aquele primeiro prédio no deserto. E eu fui para lá em 2002, né? E tipo, quase 18 anos depois, imagina, nem tinha ideia que a Fórmula 1 seria lá. Então, eu falo de um lugar hoje que eu peguei tudo no final. Então, por exemplo, eu ouvia muito falar assim, quando você começar a dançar profissionalmente, você vai comprar a sua casa. As mulatas viajavam, mulata é o termo que a gente usa, né, antes que vocês digam alguma coisa sobre a mulata, mas a mulata, toda mulher passista de carnaval, ela é a mulata, é óbvio, por causa do nosso mestre Sargentelli. Hoje as pessoas não gostam de que fale mulata, porque diz que é pejorativo, vem daquela coisa da mula, mas dentro do samba... Mas você pode. Se eu falar é pior, mas você pode. Mas eu acho que, né, tudo tem a sua história, mas dentro do carnaval, né, a mulher passista, essa cabrocha, ela é mulata, né? E a mulata na melhor da conotação, né? Porque a gente tem o Sargentelli levando essa mulher negra nesse lugar de representatividade do nosso país, representatividade da nossa cultura, da nossa dança, para outros lugares. Então, tudo que eu mais queria na minha adolescência era ser esse mulatão, era ser essa mulher, essa mulata. Né? Tem gente que olha isso como exploração, né? Aí é o ponto de vista de cada um, né? A gente, dentro desse contexto, pra gente é um lugar de empoderamento, né? Ser essa mulata. Então, tudo que eu cheguei, eu peguei no fim. Você vê, desde lá de trás, quando eu fazia meu cabelo com 5, 6 anos, já não era mais a São João, era a Tiradentes. Eu nunca fui num baile desse da Chic Show, mesmo tendo os meus da minha idade hoje que frequentaram. Por quê? Porque eu morava muito longe.
entende? Então, tipo, essa adolescência eu não tive, mesmo porque meu pai punha para chegar em casa 11 horas da noite. Então, você imagina, o samba na Bela Vista começava às 8, 9h30, 10 horas, já estava Você me tinha que ir embora. esquivando para poder sair, né? Porque a gente chamava os negreiros, né? Os negreiros são aqueles ônibus que circulam a noite inteira, né? Que as pessoas hoje chamam de circular, mas eram os negreiros justamente por isso, porque também tem um pouco de história disso, né? Tanto o pessoal da Casa Verde, né? Que ainda continua sendo o bairro mais negro do estado de São Paulo, mas as periferias. Então, os negros que trabalhavam até tarde, a gente só tinha os negreiros. E nessa periferia que eu morava, que era lá no Grajaú, a gente tem aqui do Largo 13, saindo o negreiro, que era o cocaia, que saía de 1 hora em 1 hora. Então, por exemplo, se eu perdesse o das 9h30, 10 horas lá no... Você não ia conseguir chegar. Eu não ia conseguir chegar em casa às 11, entende? Porque não é que eu não ia conseguir chegar, eu ia conseguir chegar às 11, porque às 10 para as 11 meu pai já estava no ponto de ônibus com o cinto na mão, para mim e para os meus irmãos. E assim foi até eu fazer 19 anos. E eu acho que isso me blindou muito. Tanto ter que chegar em casa, né? Porque eu não participei de nada. Tipo, eu só sabia na outra semana, querida, acabou o samba, teve tiroteio, a gente foi pro baile, beijou a boca de barrou na porta. Eu só ouvia falar de novo, porque eu também não participava disso, né? Ora porque era muito longe, ora porque meu pai, até as 11 horas a gente tinha que estar em casa. Então, eu passei uma adolescência ouvindo histórias, né? De como era estar no baile, de como é que era que eles faziam para trocar a identidade, para entrar o outro amigo ou a outra amiga. Que era menor de idade. Porque eram menores de idade, né? Ou aquele lugar de tipo... Enfim, mesmo sendo maioridade, eles não entrariam, né? Porque era outra geração, né? E eles estavam em tudo. Então, os meus amigos de adolescência aqui da Bela Vista, dessa minha época, eles eram muito pra frente, né? Então, tipo, eles eram minha inspiração. Porque eu nem conseguia mentir pro meu pai, né? Eu não conseguia nem dialogar com ele, quiçá entrar num baile pra passar a madrugada inteira. Pra mim era coisa de outro mundo. Então, mesmo morando em São Paulo, eu era muito caipira. Era muito caipira. Tipo, porque a gente beijou na boca. Eu falei, você beijou na boca? Sabe? Era uma coisa... Isso já com 19 anos, sabe? E, tipo, quando eu perdi a virgindade, eu tive 19 para 20. Eu já tinha todas as minhas amigas de 16 anos, já com filho. E eu ainda achando que beijar na boca podia engravidar. Eu tinha uma passagem muito louca. Meu pai era tão rígido que, sei lá, naquele momento, quem não segurou um murinho atrás do bailinho da escola, né? E aí eu saía correndo. E as minhas amigas falavam assim, cara, aquela sua amiga é muito doida. Que, tipo, eu tava conversando com ela saiu correndo. Mas, cara, eu via e ouvia a voz do meu pai. Se você engravidar, eu te mato. Se você chegar aqui com barriga, você vai dormir, eu ponho você, minha irmã, né? Vocês pra fora. Então aquilo era um sonoro, assim. O cara começava a falar, era como meio slow, assim, sabe? Ele tava falando assim, você é linda. E eu já tava assim, se você engravidar. Era muito louco. E eu saía correndo. Valquíria, onde você vai? Não, tchau, 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 tchau. Literalmente correndo. Então, gente, era muito, né? Mas você não me falou o que você acha do carnaval hoje. É muito doido pra mim, porque pela primeira vez... Você foi rainha do carnaval, não foi? Calma. Aqui? Não foi isso? Eu fui rainha de bateria do Vai Vai 6 anos. 6 anos. Depois princesa do Carnaval de São Paulo, pelo Vai Vai. Isso. E aí eu levo 3 anos pra voltar, porque eu queria ser a rainha do milênio. Então, eu me preparei pra ser a rainha de 2000. Que eu falei assim, se o mundo vai acabar, então eu vou ser rainha. E essa brincadeira foi de verdade. Eu sou a rainha de 2000, igual a mim, só daqui um milênio. A 3000 agora. Só, ninguém vai ver essa rainha. E aí, é muito louco falar do carnaval, porque eu sou uma pessoa que eu tenho
o carnaval vivo. Pela primeira vez, eu não conto a história de antes. Porque, por exemplo, o Tadeu está fazendo 45 anos à frente de uma bateria. É o mestre há mais tempo no Brasil à frente de uma bateria. Mas o Tadeu e eu tô lá desde sempre, entende? O Buiú, que deve estar aí meiando, sei lá, 30 anos à frente de uma harmonia. O Buiú tá lá desde quando eu tô lá. A dona Cleusi Penteado, né, que é uma das famílias fundadoras do Vai Vai. Dona Cleusi tá aí quase 90 anos. Só que eu cheguei lá na aula das crianças e era a mesma Dona Cleusi, era a tia Cleusi, agora é a Dona Cleusi. Mas era a tia Cleusi quando eu entrei na aula das crianças. E a tia Cleusi tá lá de bengala na frente da aula das crianças. Você sente que não mudou, é isso? Pra mim, não. E fora de pra mim? Olhando de fora. Eu ainda continuo Como contando você a vê o história carnaval? da São João. Porque antes era só quem contava a história da São João. Não, brincadeiras à parte, mudou muito. Né? Mudou muito porque o que eu vejo quando a gente fala que jogaram a gente naquela caixinha é literalmente isso. As regras vieram, na Tiradentes a gente tinha uma avenida inteira para brincar e era uma brincadeira, né? Outro dia eu vi a corte desse ano dizendo que é belíssima. Um beijo, meninas, vocês estão fazendo um trabalho ótimo. Mas elas diziam, uma delas disse assim, não, mas antes da Liga das Escolas de Samba, sempre foi assim. Eu falei, não foi não, nem tinha liga. Entende? É muito curioso, porque para ela o carnaval sempre teve liga. Claro, de uma menina de 24 anos, 25 anos. É o que ela conhece. É o que ela conhece. E foi muito engraçado, porque para mim, eu falei com ela estando do outro lado do vídeo. Eu falei, não. E aí a gente foi nessa resenha do tipo, não tinha liga e não tinha o cair. Né? Porque se o Vai Vai não ganhasse, ele voltava o ano que vem e disputava de novo com o Camisa, com a Nenê, com... não tinha primeiro grupo, segundo grupo? O Barroca, não, era só aquele grupo. Eram 7 escolas. E aí hoje a gente está falando, sei lá, de 200 escolas de samba, porque agora tem grupo 1, acesso 1, acesso 2, e aí tem as escolas que desfilam lá em Interlagos, e aí depois tem as escolas também que desfilam lá na Zona Leste. Mas e é bloco. legal, não é? Mas não é legal que no final das contas tem mais? É muito! Que divide mais, que o carnaval hoje também não está concentrado. É muito! Mas o que eu entendo hoje é que a gente está tendo um reverso. Por quê? Porque antes a gente falava do cordão, a gente já falou do bloco, a gente já falou da Avenida São João, e aí a gente chega nesse momento que seria o ápice de ter um sambódromo, de ter um lugar para o sambista. E aí dos últimos 10 anos a gente faz essa contramão, porque quase ninguém mais quer ir para o sambódromo. Os blocos de rua estão a 1000 por hora, né? Então, assim. mas aí para onde a gente está voltando com o bloco de rua? Então tá. Para o mesmo lugar. Né? É como uma exposição que eu fui e aí tinha a máquina datilografar A, B, C, D, F, G, Q, né? Tipo, cara, tinha quase calo no dedo para poder fazer aquilo em 5 segundos, olhando para o relógio. Para vir um menino de 16 anos e falar assim, porra, cara, que legal! Essa daqui a gente já escreve e já imprime. Cara, entende? Esse é a minha geração. Então, tipo, ao mesmo tempo que a gente ouviu o que era antes sem, eu vivi o ter, aí a gente avança para a renovação, para um cara de 14 anos achar muito barato, uma Hamilton, com caixinha, usava de pastinha, que acho que era a maior revolução para mim quando eu tinha 15 anos. E ele falava, uau! E eu falei assim, tá maluco, né? Tá doidão? Tipo, eu querendo entrar no Telegram, querendo saber como é que eu falo mais no LinkedIn, e ele achando o máximo a gente voltar para datilografia, porque imprime. Então, eu acho que carnaval é o mesmo lugar. A gente vem dessa construção
desta inovação, desse lugar mesmo de briga e de buscar direitos para poder ter um concurso. E hoje a gente volta para os blocos, né? Que lá atrás eram 6 e hoje são mais de 800 blocos em São Paulo. E a gente encontra também a capital do samba, né? Que nunca foi aqui e de repente está virando, porque até por conta dessa dificuldade, desse momento que o Rio de Janeiro triste está passando, violento, a gente tem um turista vindo para São Paulo, de uma cidade que não tem praia, mas tem carnaval. Que não é o carnaval do Rio, mas é o carnaval que o Brasil procura. O que é o carnaval para você? Nossa, para mim é minha vida. Para mim, carnaval é religião. Eu tenho um outro... Eu falo assim, né? Eu sou sambista de um carnaval que vocês curtem uma semana e que a gente curte 364 dias. Por que 364? Porque o dia do carnaval é um saco. Eu queria todos os dias do carnaval, menos o dia do carnaval. Porque é competição, porque é estressante, é corrido. Não é diversão, é isso? Não é. Não é. Para o sambista, não é. Eu me divirto agora, que estou indo para o ensaio técnico, e a gente vai e curte, e põe roupinha, e vai para o ateliê, e pensa o que você vai usar, e assiste o ensaio da outra. Ai, nossa, ela arrasou. Mas ela não vai saber que eu falei que ela arrasou, né? Mas aí a gente vai lá e tenta pensar em algo melhor. Sabe, isso é o gostoso do carnaval. Agosto é o melhor do carnaval para o sambista. Que é quando a gente tá todo mundo começando e que eu tenho tempo de ir na quadra do outro para falar oi, né? Porque a gente não vai se ver mais, né? Porque a gente entra naquele não posso, estou ensaiando. Mas não posso, estou ensaiando de terça, de quinta, de domingo. Hoje, que dia é hoje? Terça. Por exemplo, hoje, não é o dia da gravação que vai ao ar, mas hoje eu tenho ensaio no AMB às 11 horas da noite. Entendeu? Eu não posso ter ensaio, eu não posso nada. Então, agosto, julho é a melhor fase do carnaval. Porque você vai na quadra do outro, você brinca, você vê, você conversa, porque a gente não conversa. Eu consigo assim, tipo... Então, perdeu o prazer, é isso? Ou não? Virou profissão, virou profissional, virou não sei o que lá, perdeu o prazer, é isso? Não, eu acho que tem todo esse lugar que a gente lutou para virar profissional, para ter respeito. Que é legal também, exatamente. Porque hoje tem carnavalesco que é remunerado e é uma disputa, e atrás disso a gente vem uma outra construção. Nós temos aderecistas, profissões que não tinha 40 anos atrás, você tem o carnavalesco, que é uma profissão, você tem pessoas da nossa comunidade conseguindo alçar espaços para serem coreógrafos de comissão de frente e ser coreógrafos de companhias e serem convidados para morar fora. Eu acho que a gente tem uma gama de muito positivo dentro dessas conquistas profissionais de profissões que não existiam e não existiriam se não fosse o carnaval, né? E aí vai de tudo, o iluminador, o ferreiro, enfim. Claro. Tem... O nível profissional do carnaval... É maravilhoso. É maravilhoso. É um espetáculo muito difícil de ser colocado de pé e que precisa de gente muito boa para ir. É menos amador do que era antes, não é isso? Muito menos, então, muito menos. Esse é o lado bom. Esse o lado ruim maravilhoso. Tem patrocínio, ou seja, você está limitado a determinadas coisas, é isso? Eu vou dizer para você, quase não tem lado ruim para mim, né? Isso, apesar de eu estar falando aqui te parecer soar ruim, é só o lugar que pra gente é uma diversão que tem uma obrigação, né? Chega um momento, por exemplo, eu fiquei 5 anos agora fora do carnaval. 5 anos porque aconteceram várias coisas, administrações, pessoas que vêm depois de você, e eu sou a geração de que te respeito, e essa geração às vezes é aquele lugar tipo, ela tá achando que ela é quem? Tá achando que é quem? Ih, fala pra ele que a época dele passou, saca? E eu acho que isso tem uma divergência de lugar que me incomoda muito, porque, né,
se não fosse esse lugar que eu ocupei antes, não teria o hoje, claro. assim como não tivesse os que vieram antes de mim. Claro. Né? Você deve então, a eles e eles devem a você, os outros. E aí, pra mim, chega esse divisor de águas, porque hoje eu faço 35 anos de carnaval e 25 anos como atriz. E isso começou tudo muito junto, assim, veio vindo junto, sabe? Mas eu não me dei conta disso organicamente, tipo, eu acho que eu vou me afastando aqui do carnaval porque eu já cumpri todo o meu papel e vou entrando mais afinco nesse lugar que eu desconheço. Mentira, entendeu? Mesmo porque esse lugar também foram as oportunidades que o carnaval me deu. Eu só virei atriz porque bonitinha, jeitosinha, eu já era modelo. Eu voltei de uma viagem, porque eu também já vivi esse ciclo. Ficava 6 meses fora e chegava aqui em outubro, novembro, setembro até o carnaval, né? Aí depois viajava de novo. Então a agência de modelo, numa dessas viagens que eu voltei, falou assim, Valquíria, pena que você voltou. Teve o teste agora de Chica da Silva. Eu falei, oi? Na televisão, pra mim, quando eu me entendo como... representatividade, pra mim, às vezes é Mota, Chica da Silva, com aquela peruca branca, com aquela cara maquiada na manchete. É muito forte. Aquilo, pra mim, eu descubro que eu sou... Nossa, a gente pode ser artista também. Pra mim, Valquíria. Pra mim, esse lugar. E aí, quando eu venho de uma viagem do exterior, e aí a agência fala assim, Valquíria, foi semana passada. Eu falei, você tá louca? Você tá maluca? Eu sou a Chica da Silva. Se tem uma outra Chica que vai ser, sou eu. É claro. Cara, infernizei. E vou te falar porque a dor na minha vida é um lugar de muito mais de pensar, refletir e ver o que você vai fazer do que ficar tipo assim, ferrou. Aí infernizar, foi primeiro São Paulo, depois do Rio, eu consegui fazer o teste, mesmo sendo ainda de São Paulo. Fui. Eu não sei porquê, mas eu acho que Rio-São Paulo era mais rápido. Não tinha tanto radar, né? Então nem vou falar 6 horas. Eu tenho a sensação que eu fui menos tempo. A ida, tá? A volta foi pior. Aí cheguei lá, manchete, na Glória, ainda, no hotel. Era debaixo ali do hotel. Não, Erval Rossano foi depois. Quem é que gravou, gente? A Vancini. A Vancini Pai, que eu tive a oportunidade de trabalhar com o filho. A Vancini Pai, tinha umas pessoas na sala que eu não lembro, mas justamente o produtor foi muito bacana comigo, porque eu vinha de São Paulo e tinha que voltar, né? Então eu falei assim, tem uma moça de São Paulo, então vamos fazer com ela. E aí a gente volta. Amor, desse lugar que eu tô te falando, né? Tipo, meu pai queria que eu fosse bailarina, eu acabei caindo no samba. Era bonitinho, entrei numa agência de modelo, fui fazer o teste da Chica da Silva. Louca, né? Nunca fiz nada de teatro, a não ser aquele da escola com o professor de artes. Na frente do Avancini, numa mesa, numa sala, fechou a porta, eu tava com o texto na mão, eu comecei a ler o texto. E aí ler, e tipo, com a maior verdade toda ela que eu tinha. Eu comecei a ler aquele texto, e não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E assim, sei lá, não lembro, mas vou falar qualquer coisa. Batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão. Menininha, quando dorme, assim. Porque eu achava que eu ia atuar, era a intenção que eu ia dar. Entendeu? O resto ele ia me ajudar, porque era o papel dele como diretor. Louca, né? Gente, desculpa, mas era isso que eu achava. E aí o Avancini, tem uma hora que ele bateu a mão na mesa, assim, com o papel junto, tipo, o que você tá fazendo? Eu falei, eu tô dando texto pra você. Você falou que era pra eu dar o texto, eu tô dando texto. Ele falou, você tá falando sério? Gente, juro por Deus, eu assim, serinha pro Avancini. Avancini? Tinha ideia do que era o Avancini. E eu falei isso pro pai dele, tipo, nesse momento agora que eu tô contando, ele já tava jogado no chão, rindo.
E aí ele levantou aquela sobrancelha assim, você não tá falando sério? Ele falou, faz de novo. Aí eu falei, dá licença. Eu peguei o papel, eu botei ele de novo. Aí ele, só um minuto. Ele saiu da sala e veio com mais 2 pessoas. Até então eu também não sabia o que eles eram. E aí, senta aí. Juro, eu achei que eu tava arrasando. Eu falei, pô, eu tô tão bem que ele mandou chamar mais 2 pra me ver. Pode dar seu texto de novo. Quando eu dei a primeira frase, o cara assim... Gente, foi o maior... Não preciso falar que foi o maior vexame da minha vida. Porque eu só me caí em si quando esses caras começaram a morrer de rir. Tipo, eu acho que eu cheguei lá umas 4 horas da tarde. Eles já tinham quase feito o teste com o Rio de Janeiro inteiro. Imagina, eu fui à festa deles. Era Mas tudo e que eles aí, você precisavam conseguiu o aquele papel? dia. Hã? Conseguiu o papel. Ah, amor, tá brincando, né? E aí eles começaram a rir. E o seu Avancini ainda mandou eu levantar. Ele falou assim, vai naquela parede. Eu falei, pô, mandou fazer exercício corporal agora é comigo. Cara, eu fui o maior mico e talvez assim, e eu falei isso pro Avancini Filho, eu falei assim, cara, seu pai nunca contou uma história desses tipo, esdrúxula, que uma menina veio pra fazer o teste de um personagem, protagonista de uma novela, o maior remake, nada. Porque alguém tem que contar essa história. Tipo, eu ia ficar muito feliz hoje ouvir dessa pessoa. Enfim, saí de lá, que aí me caiu a ficha que eu falei assim, que idiota que eu sou. Aí eu acho que eu voltei numas 24 horas, que eu não parava de chorar naquele ônibus. E desse dia eu decidi que eu ia ser atriz. E eu decidi que eu ia ter a oportunidade de novo de encontrar ele. E fazer direito. Não deu tempo. Mas eu trabalhei 10 anos contratada pela Rede Record. E trabalhei com o filho. Isso pra mim é muito. Porque foi o maior mico da minha vida. Eu acho que, tipo, se eu pudesse lembrar de algum lugar, de falar assim, uma vergonha. Essa de ter acreditado tanto. Eu não tinha malícia. Eu simplesmente acreditei que aquela figura que eu tinha, que me marcou tanto... A Chica da Silva era o seu lugar, era lá que você tinha que estar. Só que tem toda uma estrutura para chegar lá e todo um caminho para chegar lá. Sim, mas ninguém tinha me dito isso, você né? foi um pouco inocente. Eu não tinha nenhuma malícia. E eu acho, até hoje, quando eu paro assim para lembrar desse dia, eu acho que a volta levou dias para eu voltar para São Paulo. Porque, cara, eu só chorava e a única coisa que eu pensava é que eu tinha que encontrar esse cara de novo. Entende? Claro. E é óbvio que eu conto isso hoje rindo, eu ri isso com a Avancini. Tipo, a primeira novela que eu fiz também foi um remake, que foi A Escravizaura. E eu tive a oportunidade de trabalhar com o Rubem de Falco e com a Norma Bloom, que tá viva ainda, mas ali pra mim era o clã, né? Tipo, o Erval, e eu acho que eu até já tava mais madura, porque eu contei isso pra eles. E tipo, a gente riu muito. Mas daquele dia, pra mim, ser atriz e ter a oportunidade de voltar num teste com a Avancini era tudo que eu mais queria na vida. Mais do que ser rainha do carnaval, rainha da bateria, que eu queria, era o que eu mais queria também até ali. Que você já tinha conseguido. Não, pior que não. Isso tudo foi muito junto. Isso acho que foi em 95, 96. Eu ainda não... Eu era rainha de bateria, mas eu não era ainda representatividade do Carnaval de São Paulo. E a partir daí as coisas começam a andar muito juntas,
sabe? Tipo, eu tinha que ser atriz, mas eu já estava ali também, eu também tinha que fazer ali, né? Eu já era a rainha da bateria do Vai Vai. Eu já era parte do que eu gostaria de ser, mas ainda não era o todo, né? Então, por muito tempo, eu tinha que ser boa, estudando arte, fazendo teste, e eu tinha que ser boa como passista, como a rainha da bateria do Vai Vai, que até ali eu era a menina do Vai Vai, eu não tinha nome. Eu fiquei muito tempo, desde que quando eu começo a fazer show profissional, 16 anos, que eu começo a viajar, e até 97, então acho que foram quase 10 anos, era a menina do Vai Vai, eu não tinha nome. Vocês viram a menina do Vai Vai? Olha, tem uma menina do Vai Vai lá que samba bem. Olha, tem uma moça lá no Vai Vai. Olha, vocês precisam ir ver. Eu não tinha nome. Aí em 97, quando eu participo do Rainha do Carnaval, eu ganho como primeira princesa. Aí a primeira princesa é Valquíria. Valquíria Ribeiro Silva. Valquíria Ribeiro, por favor. Porque eu já sabia que eu era Valquíria Ribeiro quando eu saí do Avancini. E aí essa história, ela vem até hoje tudo muito junto, até 5 anos atrás. Porque foi esse lugar do tipo, quem ela acha que ela é? Aí eu falei assim, eu não preciso mais disso. Porque eu já tinha feito um nome, eu já tinha realizado os meus sonhos, eu já tinha, acho que até ido mais, porque o Chico Espinosa me deu um lugar, eu brinco com o Chico que assim, tem a história dele, a minha e a nossa. Ele me deu lugares que, se não fosse ele, eu já teria parado antes. Porque quando eu vou pro Peruche, e por conta de uma discussão também besta, mas mudou a minha vida, no plano de ver o esférico, de começar a ver o todo. Porque até então, eu sou só a menina do Vai Vai. Quando, por conta dessa discussão, que tem o primeiro concurso, em 94, da musa do Caldeirão do Hulk, e eu faço parte desse primeiro time, que eu chego no mestre Tadeu e ele fala, não, não vai ninguém, não vai ninguém. Eu falei, não vai ninguém, não vai ninguém. E aí, alguém liga e fala assim, Valquíria, você não foi, eu era a rainha da bateria do Vai Vai. Então, por óbvio, seria eu, né, a ir. E aí falou assim, não, a Eliane, ela vai pelo Hulk. E nessa época, o Walter Guarilho, que já tinha sido presidente da Liga das Escolas de Samba, do Peruche, ele também volta para o Carnaval. E ele namora a minha melhor amiga. Eu tinha 23, 24 anos. Acho que é. E aí ele sempre rainha, rainha. Eu falei, que rainha? Eu sou a rainha do Vai Vai, eu nunca vou pro Peruche. E aí nessa malcriação que ele falou pra mim que não ia pôr a carta e deu a carta pra outra, eu na hora eu liguei, Walter, você tem rainha? Ele falou, não. Eu falei, pois agora tem. Eu, Valquíria, vou pelo Peruche. E aí o primeiro concurso ainda era muito a rincha Rio-São Paulo. Não tinha o melhor do Rio, o melhor do São Paulo, que a gente brigou muito depois. Então, eram tudo juntos, mas só tinha uma musa do Caldeirão. E aí eu fiquei em segundo lugar. Então, eu sou a musa do Caldeirão de São Paulo. Não teve problema deles, né? Se eu sou segundo lugar, eu sou paulista, ganhou a Carioca. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a desenhar mais coisas do tipo, tá, eu quero isso. E aí teve Luciano do Huck em 94, depois vem a Princesa do Carnaval, e eu falo, não, já que o mundo vai acabar, eu vou ser a rainha do milênio. Sou eu que vou entrar nesse lugar. E foram 3 anos. E todo mundo falando, vai, vai. E paralelo, né, eu entro na Praça Nossa, em 94, eu começo... Meu primeiro quadro foi com a Catifunda. Fiquei muito triste quando a gente... Porque para mim foi uma perda muito grande, que foi meu primeiro contato. Eu entro num quadro que ela fazia uma técnica de futebol e a gente... Eram as meninas, né, que jogariam, jogadoras de futebol. E em 94 a gente está falando de um lugar que a gente nem pensa em ter uma seleção brasileira de mulheres de futebol. Então, aquilo realmente era um quadro de humor. Era piada, era engraçado, né? Ter
umas meninas sendo treinadas pela Catifunda. Aí depois eu começo a fazer muita coisa com o Golias, e o Golias é muito generoso. Eu falo assim, foram os 4 anos, foi a minha faculdade de artes cênicas. Porque quando eu pago esse mico lá com a Vancini, tem um concurso de musa no Gugu, né? Que é... Cada escola de samba levava a sua musa, e isso levava o domingo inteiro. E aí, nesse domingo, a gente recebia cachê, e alguém falou que não tinha... Deu um problema no financeiro, rapaz, a gente teria que ter vindo na semana. E o produtor do Gugu, esse dia, disse pra mim, você nunca foi na produção da praça? Eu falei, tipo, não. Ele falou assim, você deveria ir, porque eu estava cobrindo as férias de uma outra produtora e não tem nenhuma negra lá, sabia? Aí, Deus é muito bom, né? E foi tudo assim. Na minha vida, nada foi uma coisa do tipo... Por isso que eu brinco, tem alguns colegas que falam assim, desde os 6 anos eu quero ser ator. Eu falei, oi? Desde os 3 anos de idade eu queria ser músico. Eu falei, nossa, porque eu nunca quis ser nada. As coisas foram acontecendo e aí sim... eu fui escorregando, pagando esse vexame, e aí eu fui desejando ser alguma coisa. Mas definitivamente nunca foi uma coisa desde criancinha, eu queria, mentira, não queria. E aí quando esse menino fala isso, não tem nenhuma negra lá, eu acho que poderia ser bacana. Não pagou o cachê, eu tinha que voltar na terça-feira, a praça gravava de terça. Eu recebi o cachê do Gugu e perguntei para ele onde é que é a produção da praça. Com meu book de modelo debaixo do braço, bati na porta, era umas 11 horas da manhã, encontrei a Adela, que ainda é a produtora do Carlos Alberto. E eu falei, oi, tudo bem? E ela, oi? Eu era grande, eu tenho 1,74 desde os meus 13 anos de idade. Então, tipo, 1,72, porque eu ganhei mais 2. Agora eu tô achando que eu tô diminuindo. Normal. Porque, porra, eu fui num negócio, a menina falou assim, 1,73,5. Eu falei, mede isso de novo, não pode. Eu tenho 74 desde que eu tenho 13 anos, como é que você vem falar agora que eu tenho 73,5? E aí, eu era grande. Então, imagina, eu chegando com 21 anos na praça, a Adela olhou pra mim e falou, oi. Eu falei, oi. Eu falei, olha, eu sou... modelo, passista, eu sou rainha de bateria do Vai Vai. Eu lembro que eu falei isso com muito orgulho, né? E ela falou assim, oi, tudo bem, mas eu acho que você chegou cedo, porque a gravação só começa 1h. Eu falei, não, mas eu não vim pra gravação, eu vim só pra conhecer quem é o responsável, porque o rapaz, domingo, falou que a produtora não tinha nenhuma negra, eu tô aqui. Ela... O Carlos Alberto deve estar chegando, você tem alguma coisa para fazer hoje? Eu falei, não, eu só vim receber o cachê e vim mostrar, sei lá, eu não imaginava como era uma seleção de nada. Cara, e aí ele chegou muito educado também, o seu Carlos, né? Eu sempre chamei ele assim. E aí a gente entra numa sala, Jorge Lafon, Jorge Loredo, Catifunda. Cara, hoje eu sei que aquilo é a glória, mas eu lembrava muito do Moacir Franco, porque minha mãe amava ele. Então, quando ele entrou na sala, porque eles faziam uma mesa redonda de leitura de texto. E era tudo muito frio, assim. E eu estava sentada ali, gente, naquela mesa, aquela mesona. E era muito engraçado, porque eles com uma roupa normal e fazendo os personagens. Eu falei, essa gente é muito doida mesmo. Meu pai sempre falou que essa gente de teatro era muito doida. E fazendo... E eu assim, com o Jorge Lafon, com a Catifunda. E aí o Carlos Alberto falou assim, põe ela com a Catifunda. E aí era uma fala que eu tinha, eu respondi o que a Catifunda me perguntou. O canarinho ali, muito sacana, sempre foi. E eu, mas tipo assim, se esse neguinho põe a mão em mim, eu taco uma porrada nele. Porque era esse lugar da onde eu sei me defender da rua, né? Tipo, ninguém pode pôr a mão em você.
Ninguém, presta atenção. Se alguém vir com uma conversinha em cima de você, nego tá te cantando. Então eu tava ali, mas eu tava esperta. Né? Dentro da minha... Do teu de olhar. tudo que eu achasse que eu poderia ser esperta naquele momento. Tô te olhando, hein? E aí, descemos, começamos a gravar e foi assim. Enfim, Carlos Alberto veio depois de 4 anos e falou assim, a gente vai reabrir a janela. Que foi uma humorista que fazia a fofoqueira da janela há muitos anos, desde que ela morreu, ele nunca mais abriu a janela no cenário. Ele falou, a gente vai abrir a janela novamente. Vocês serão 2 empregadas de um hotel e vocês vão fofocar na janela sobre esse dia a dia do hotel. Então, nosso diálogo, essa brincadeira seria essa. E aí eu recebo o telefone da Rede Record com o Erval Rossano de fazer A Mãe da Escravizaura. E, cara, foi o dia, pra mim, mais difícil. Porque eu sabia que eu já era atriz e eu sabia quanto era importante aquela janela abrir na praça novamente, por conta da história do humor, de tudo. E eu ter que falar pro Carlos que eu estava tendo uma oportunidade de fazer novela. E aí ele falou, minha filha, vai com Deus, boa sorte. Cara, esse dia eu chorei muito. Eu chorei porque é muito difícil ser mulher, ser negra, e você ter que decidir, escolher 2 oportunidades incríveis na sua vida com 24 anos. E foi muito doloroso, porque eu não queria sair da praça, saca? Mas eu sabia também que a Record estava virando, ela vinha para ser a 2ª emissora desse país, e eu não podia perder aquela oportunidade, que eu não tive com a Avancini, mas talvez eu teria com o Erval. E tive, porque quando eu cheguei, esse cara falou assim, você vai ter um papel que é para lançar uma atriz. E eu fui na glória, mas foi uma questão de segundos. Você morre no 2º capítulo. Eu falei, porra, isso é sacanagem. Eu fiquei muito puta. Eu lembro que eu fiquei puta mesmo, que eu falei assim, porra, eu tô saindo da praça, sabe? Eu me despedi de todo mundo. E vim aqui pra morrer no 2º capítulo. Que sacanagem da porra é essa? Eu falei, como é que você lança uma atriz nesse negócio, fazendo ela morrer no 2º capítulo? Gente, como eu era ingênua. Com tudo. Isso que eu tô te dizendo, eu disse isso por Val. E aí eu lembro com o Irã, que naquele momento era, tipo, o dono da porra toda ali dentro. E ele falando assim, menina, olha o que você tá falando. Eu falei, tô falando isso mesmo, eu acho uma sacanagem. Ele falar pra mim que vai lançar uma atriz. Cara, eu sou a rainha da gafe. E eu acho que talvez essa minha autenticidade de dizer as coisas sem ter o maior noção com quem eu sempre estava falando, que as pessoas achavam graça. Eu tive uma passagem muito tempo depois, eu falei assim, não, acho que eu sou lesada mesmo. Eu fazendo uma publicidade com sobrinha do Abu Janra, uma puta diretora, a Ivy Abu Janra, uma puta diretora de cinema, não sei o quê. Ela veio gravar um comercial da Levi's. E eu fui a modelo escolhida. E eu não tinha entendido que aquela senhora que ficava entrando e saindo... Eu falei, gente, eu sou muito fora da casinha. Entrando e saindo, eu falei assim, ela vai vestir isso, vai vestir. Era cliente. Pra mim, era a cliente que mais comprava na Levi's. E ganhou a chance. Você tá rindo, né? Gente, vocês estão focando a cara dele? Porque é muito bom. Porque as pessoas faziam isso pra mim e eu não tinha noção. Então, cada vez eu cometia uma gafe pior. Você imagina, falar pra Avancini assim, que sem graça da sua parte. Você falar pra mim que você tá dando a oportunidade de lançar uma atriz e falar que eu vou morrer no 2º capítulo. E essa mesma cliente, que eu na minha cabeça de sei lá o quê, falei assim, gente, eu falava assim, ela ficava andando atrás de mim, porque as pessoas acham que eu sou engraçada. Né? Porque ela é tão sem noção, ela é ótima, ela é muito... E aí veio o cliente da agência
junto com a cliente. Era a conta da Leves dessa agência. Era a primeira conta internacional que essa agência teve. Gravando com a Ivy Abujanra. Eu falei assim, mas gente, essa mulher deve comprar muito, né? Porque ela é chata. Ela fica dando palpite em tudo. E aí eu lembro como se fosse hoje, que virou uma grande amiga, óbvio. A Gil era gerente dessa conta. Era uma negra também. E ela falava assim, cala a boca. Eu falei, cala a boca o quê? Essa mulher é chata. E a gringa ria. Ela me achava o máximo. E aí eu fui percebendo que a produção inteira foi ficando tensa. Tipo assim, alguém manda a Valquíria parar. E ela não saía, eu sentava pra comer e a gringa tava lá. Ela é ótima, ela é linda, não sei o quê. E aí a Ivy foi ficando nervosa, o dono da agência foi ficando nervoso. Alguém manda a Valquíria calar a boca. Resumo da ópera. A gente fez a campanha inteira, mas eu com a menor noção do que era ser a cliente. A cliente era a cliente que veio representar a Leves no Brasil. E eu totalmente surtada, chamando a mulher de chata, falando que ela, ai, você deve comprar muito, né? Porque eu sabia que ela é cliente, a melhor cliente da loja, da Leves. Eu falei, gente, é muito fora da casa. Enfim, o bom foi que isso tudo surtiu em muita gargalhada e acho que depois disso vieram várias campanhas feitas com a Ivy, porque toda vez que a Ivy precisava de uma negra, de uma passista, de uma sem noção, ela me chamava. Eu vou ter que ir para o final da nossa conversa. Bom. Deixa eu te falar. A gente sempre acaba com uma mesma pergunta. Quem você acha que nós somos? Seres humanos. Eu acho que a gente precisa ser estudado e é uma peninha, como dizia Elke, é uma peninha que dá. A gente vai terminar essa vida sem poder saber o que o ser humano pode fazer de legal mesmo em prol do outro. Eu acho que eu acredito muito nas pessoas, muito, independente do que elas façam, independente das coisas que a gente vem passando nesses anos, eu sou prova disso. Eu acho que todas as dores que eu tive, eu falo, né, que é um vexame, que é o maior mico que eu paguei, mas em algum momento essas pessoas, esses risos me deram alimento e condição de não parar nunca, sabe? E de conseguir ainda ter a segunda chance de falar assim, manda aquela menina aqui, vai, vamos ver. Entende? Então eu acho que a maior pena que dá é que a gente vai passar essa vida, a gente vai passar nessa terra e a gente não vai saber de verdade o que a gente pode ainda fazer em prol do outro. Boa.